Estamos chegando ao programa Fala a Verdade, ao vivo para 11 cidades, através da NET, Cabo NET, Vivo Fibra TV, também pelo Facebook. Estamos numa sexta-feira maravilhosa hoje, sol, final de semana que promete, e uma entrevista maravilhosa aqui com meu amigo Gelson de Lima. Boa tarde, seja bem-vindo ao meu programa, Gelson. Boa tarde, Nilson, boa tarde aos telespectadores, boa tarde aos internautas. E, Nilson, para mim, já queria começar dizendo que é um grande prazer estar aqui. Sou seu fã, você é um dos caras Eu que sou está seu mais fã também. preparados que acompanha a política regional, que acompanha a nossa cidade. Então, para mim, é especial. Obrigado. Obrigado eu pela sua participação, tenho certeza que muitas pessoas estão nos assistindo. Pode mandar perguntas pelo Facebook ou então pelo WhatsApp, o telefone do WhatsApp está aparecendo aí na tela para vocês. Manda pergunta aqui, se tiver alguma dúvida. Ele foi secretário de governo por muito tempo aí, em outras administrações também. Agora está numa carreira solo aí que ele vai fazer para deputado estadual. Eu queria que você me falasse da sua decisão. Você pensou, falou vou, não vou e acabou aceitando. Nilson, eu estou na política há mais ou menos 30 anos. Por quase 3 décadas eu militei no Partido dos Trabalhadores. E há cerca de 3 anos eu não estava afiliado a partido nenhum e me filiei ao Podemos recentemente, que é o partido do prefeito, do Rogério Lins, partido da Renata Abreu, que é a presidente nacional, e do Álvaro Dias, que é o nosso candidato a presidente da República. A minha decisão, Nilson, foi muito difícil, porque eu sempre gostei dos bastidores, sempre gostei de coordenar campanhas, sempre gostei de planejar, de fazer leitura de pesquisa. Mas eu, a partir de uma provocação do prefeito, que queria que eu fosse por um outro desafio, para uma nova secretaria, eu era secretário de governo até recentemente, eu falei, prefeito, eu estou pensando bem, mas eu estou querendo ser candidato e quero o seu apoio. Ele estranhou um pouco, resistiu um pouco, pediu para que eu permanecesse no governo, mas analisando um pouco o quadro aqui da cidade de Osasco, da região, vendo que são poucas as opções dos eleitores, com a experiência que a gente, graças a Deus, acumulou ao longo da vida e conversando com diversas lideranças religiosas, presidentes de partidos, amigos, ex-candidatos, eu tomei a decisão, junto com essas pessoas que a gente confia, de que talvez esta fosse a minha grande oportunidade. E já está andando por aí, fazendo os contatos, em pré-campanha, claro, se preparando. E vai fazer a dobrada com a Renata Abreu. Minha dobrada principal é Renata Abreu, aqui na cidade é só Renata Abreu. É evidente que interior afora, nas cidades aqui do entorno, né, Carapicuíba e Itapevi, a quem aparecer a oportunidade, a gente vai estar trabalhando também. E como é quem sempre esteve nos bastidores em campanha, agora tem outras pessoas fazendo os bastidores para você? Pois é, Nilson. Graças a Deus, a gente, ao longo dessa caminhada, dessa trajetória, a gente foi construindo relações. Então, tem um grupo de pessoas muito animadas que tem conversado. Então, de vez em quando, uma ou outra resistência, uma ou outra liderança que as pessoas julgam importante eu ir conversar, eu estou conversando. Então, das 8 horas da manhã à meia-noite, porque ainda não tem um escritório definido, nos bares, nas padarias, nos restaurantes, eu estou conversando com as pessoas. Tenho viajado, fui para a região de Paulínia, Campinas, fui para a região de Avaré, fui para a região da Baixada. Então, não tenho feito campanha só, pré-campanha, né? Só aqui na cidade de Osasco, não. Tenho andado um pouco nas cidades por aí, é uma campanha estadual. Então, a gente tem que conversar com todo mundo que for possível. E vai ser uma chapa que vai de ponta a ponta, né? Quer dizer, presidente da República, o Álvaro Dias, senador, o Mário Covas Neto. Isso. E para governador, nós temos uma aliança com o Márcio França. Márcio França. Né, que é o atual governador. E que, na minha avaliação, a gente pode conversar isso no decorrer do programa, mas será o próximo governador. Eu queria que você falasse do atual momento político lá de Brasília, com a situação de Lava Jato, a situação do próprio Supremo tomar umas decisões que cria polêmica. Né? No caso do Maluf mesmo ontem. Você vê... Nilson, a gente vai criando distorções e amarras para nós mesmos, né? Então, por conta da morosidade da disputa, por conta da morosidade da justiça, ela tomou uma decisão polêmica recentemente, que é a prisão em segunda instância. Por que a prisão em segunda instância, se ainda cabe recurso? Estou falando especificamente no caso do Lula. Porque a justiça demora muito, né, para percorrer todas as instâncias e aquele que efetivamente tem culpa ser condenado ao final. Por isso, né, essa decisão
extremada que a gente tem assistido. Agora, o fato, na minha avaliação, é que o cenário nacional está muito complicado, né? Eu gosto de pesquisa, analiso pesquisas, eu acompanhei a pesquisa recentemente publicada no Datafolha. Você tem 1/3 das pessoas que querem ainda votar no Lula, mesmo com a condição de inegibilidade, são fiéis, né? Mesmo preso. Fiel ao Lula. Fiel ao Lula, que você tem 1/3 das pessoas querendo não votar no Lula, rejeitam o Lula, e você tem um pouco mais de 1/3 das pessoas no centro, sem saber ainda a que caminho seguir. Então é um quadro ainda muito complicado, né? A decisão do PT vai mexer muito no tabuleiro, porque os candidatos hoje do PT, tanto o Haddad quanto o Jacques Wagner, são candidatos que não pontuam, mas 60%, 66% das pessoas que ainda estão com Lula, nós estamos falando desses 30%, dizem que vão votar no candidato que o Lula indicar. Portanto, o quadro nacional ainda nós vamos ouvir muito dele nos próximos dias e é muito antecipado ter qualquer tipo de conclusão neste momento. Mas eu percebo na população, através das redes sociais, aqui na cidade mesmo, que a população quer votar em pessoas, em candidatos novos. Não quer voltar ao vício de sempre, candidato, mesmo candidato. Quer fazer uma renovação. E eu acho, olhando o quadro atual, eu não vejo muitas pessoas com tanta competência de novos para assumir uma presidência da República, um governo de Estado, sabe? Ou até ir para o Senado. Eu não sei se você pensa igual eu. Mas eu acho que na política tem que ter experiência. Não adianta chegar lá e não saber fazer nada. Eu acho que o caso do Bolsonaro é um bom exemplo. Ele não tem experiência nenhuma em administração. Eu acho, Nilson, uma promessa, mas a gente fica assim, será que vai? Porque... ele cresceu na rejeição do PT, né? Então, ele não é um quadro, na minha avaliação, ainda preparado para governar o país, mas tem um percentual de votos, de pessoas que o acompanham, bastante interessante. A gente precisa analisar isso com mais profundidade. Há muita desesperança com relação à política, aos políticos tradicionais, aos partidos tradicionais, e pode surgir, como surgiu em 89, alguém sem a capilaridade necessária, sem palanques regionais, baseado basicamente em redes sociais, pode surpreender. Eu não acredito não, porque a pesquisa do Datafolha, ela mostra para nós muito claramente que apesar do Bolsonaro estar muito bem pontuado, ele perde para todos os candidatos no segundo turno. Eu vejo com bons olhos a candidatura do Álvaro Dias. É uma candidatura que tem crescido. O currículo dele é excelente. No Sul, ele pontua muito bem, está empatado praticamente lá com o Bolsonaro, passa na frente do Alckmin, do PSDB, com muita folga. Então é uma candidatura que, se tiver tempo de televisão, se conseguir estabelecer boas coligações, palanques regionais, a tendência é crescer muito. É um governador que saiu com mais de 80% de aprovação do seu estado, né? É um candidato que se coloca hoje na condição de candidato de centro, o que ajuda muito, porque os dois extremos hoje estão muito abalados, então, né? Tanto a esquerda quanto o Bolsonaro representando a direita. Então é um candidato que tem muita chance de crescer, sim. Olha, está assistindo aqui o Fernando Thomas, Gelson de Lima, 2018, Renata Alves, Santana de Parnaíba, conhece você. Está com ele, estará com ele, Santana de Parnaíba estará com ele, pode contar comigo. Venha conhecer Santana de Parnaíba. Você conhece a Renata Alves? Conheço. Então tá. Um abração para você, Renata. Um abração, Renata. Muito obrigado, viu? Se você quiser fazer pergunta para o nosso entrevistado, por favor, use o Facebook aqui que eu já passo imediatamente a pergunta para ele, mas pode usar também o nosso WhatsApp. Quem estiver assistindo o programa através da NET, da Cabo Neto, da Vivo Fibra, por favor, pode fazer pergunta aqui, que essa entrevista aqui vai ser muito boa mesmo. Vamos falar do PSDB um pouco. Vamos lá. O PSDB era um partido que prometia muito lá atrás, um partido de notáveis, que abandonou o então PMDB, porque via que tinha algumas coisas que não batiam com o que eles queriam, liderados pelo Mário Covas, e criaram o PSDB, um partido limpo. E o limpo está bem surgindo hoje, graças alguns colegas lá e principalmente o Aécio Neves. E a situação do partido não está muito boa. Eu vejo a campanha do Alckmin muito enfraquecida, não sei se ele vai conseguir chegar aonde ele chegou da última vez com candidatura a presidente. O que você acha? Eu acho assim, Nilson, o PSDB, você contou aí a sua trajetória, ele
prometia um programa social-democrata que teve êxito, né? A estabilidade econômica, os governos do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso foram importantes para o país, mas nós temos um problema que, assim, o problema está na origem, né? São mais de 26, 27 partidos registrados hoje no país, todos eles com representação... 35, né? 35, 27 são 27 aqui em Osasco, estão registrados em Osasco, 35. Todos esses partidos com representação, hoje ou quase todos eles com representação na Câmara dos Deputados, e para compor uma maioria, você é obrigado a fazer vários acordos. E esses acordos, muitas vezes, enfraquecem o projeto, a ideia original, conceitual de um projeto limpo, que você discutiu com o seu partido, na medida que quando você vira candidato a presidente da República, ou quando você vira presidente da República, ou prefeito de uma cidade grande, ou governador, você tem que fazer várias coligações. E essas coligações, na maioria das vezes, te traz os problemas que nós estamos vivendo hoje. O problema da Petrobras não é diferente disso. Quer dizer, as pessoas culpam, evidentemente, o PT e tem a sua responsabilidade, mas foram alianças que foram feitas naquele período, pessoas que foram colocadas em pontos estratégicos para servir não à nação, e sim ao seu partido, e sim ao seu projeto político. Foi assim com o PSDB e foi assim com o PT, não foi diferente. O PT, que tinha um discurso da ética, né, da inclusão social, fez as mesmas alianças que o PSDB fez quando chegou no Planalto Central. E deu no que deu. Então nós estamos vivendo hoje esse descrédito da política, fruto de alianças, de governos de coalizão, de governos que foram obrigados a se submeter à lógica da política. O excesso de impunidade acabou chegando onde nós estamos hoje, né? A demora, como você falou. Exatamente. E você acha que o fim do fórum especial, que já tem 8 votos dos ministros, já não tem mais como reverter, diz a ministra-chefe lá, a Carmen Lúcia, que agora em maio ela vai pautar de novo para encerrar e já passa a valer o fim do fórum especial para algumas autoridades aí. Ajuda muito, Nilson, mas não resolve, né? O problema da corrupção no Brasil está na origem, né? Está na forma com que as eleições, por exemplo, são financiadas. De que forma você acaba com a corrupção num país? Eu acho que acabar, eu não conheço nenhum país, nenhum país no mundo que tenha acabado com a corrupção. Não acaba, mas, a corrupção mas faz não parte... escândalos que tem aqui de uma forma que você eu acho que os exageros, o descontrole no Brasil se dá na origem. Poxa, um apartamento do cidadão lá com tudo forrado de dinheiro, porque os caras para andar tinham que pisar em cima da cédula lá, um monte de caixa. Não, isso é um absurdo. É uma vergonha, né? Isso é uma vergonha, percorre o mundo inteiro. Isso é uma vergonha. Mas eu vou insistir. O grande problema da corrupção no Brasil, dela estar tão desenfreada como a gente tem assistido hoje, está na origem, está no financiamento das campanhas. Um sujeito para ser prefeito, para ser governador, ele precisa buscar dinheiro da iniciativa privada. Quando você busca dinheiro do empresário, o empresário quer um retorno disso, quer uma troca disso. E aí começa lá na origem o problema. Por isso que eu sou defensor do financiamento público de campanha, eu sei que isso é polêmico para boa parte da nossa população, mas se a gente estabelecer regras muito claras, se não tiver financiamento de absolutamente ninguém, a não ser do próprio povo, o povo vai ser beneficiado no final das contas, eu não tenho dúvida disso. Você acha que o financiamento público resolveria a questão de eu acho que minimizaria tomar lá da cá em campanha para depois cobrar lá na frente? Muito. Porque os candidatos que têm chance de ganhar uma eleição são aqueles que vão buscar dinheiro, que vão buscar recurso de empresários. E empresário não faz graça sem pensar num retorno. Eu acredito num projeto político, então eu vou ajudar esse partido, eu vou ajudar esse projeto, eu vou ajudar essa pessoa. Que é um retorno. Mas a lei mudou um pouco, agora é 10% do que ele declara no imposto de renda, que ele pode fazer doação, não é isso? Isso do Caixa 1, cidadão. né? É o Caixa 1. Mas o Caixa 2, mesmo que tenha financiamento público de campanha, vai continuar. Não, depende, Nilson, depende. Depende. Se você empoderar instituições para que elas façam um acompanhamento das candidaturas e os concorrentes também vão ficar de olho. Vou dar um exemplo. Você pega aqui na cidade de Osasco, você tem lá 100 mil para um candidato a deputado estadual fazer campanha. Bom, mas 100 mil dá para contratar quantas pessoas durante a campanha? Quantos panfletos? Quantos carros de som? Bom, se ele botar 10 carros de som e o adversário fala, mas eu só consegui colocar um, que mágica é essa com esses 100 mil que ele pegou? Um vai fiscalizar o outro, um vai denunciar o outro. Vai ficar muito claro para as pessoas quem são os candidatos que estão usando dinheiro, além daquele que está publicizado.
Então, para mim, isso, sem dúvida nenhuma, minimizaria bastante. Não acabaria, mas minimizaria bastante. A gente teria candidatos com mais chances de disputar a eleição, vindo de segmentos que, às vezes, são segmentos importantes, mas que não tem tanta representação. Agora, nesse novo processo aí, que mudaram, empresas não podem mais financiar a campanha pública, né? Não pode. A iniciativa privada hoje não pode mais. Pessoa física. Isso. Se não tiver uma alteração. Vai ser um teste agora que já usaram em 2016, vamos ver agora. Eu tenho a impressão de que o Supremo Federal, o STF, né, o Supremo Tribunal Federal, vai acabar revendo isso. Porque engessa demais as candidaturas. Eu quero saber como é que as pessoas vão fazer campanha. Como é que você vai contratar uma agência para fazer a tua campanha? Porque uma campanha de senador ou uma campanha de deputado federal, o pessoal gasta bem. Gasta bem. Porque tem os deputados estaduais lá que são obrigados até a ajudar, porque ele necessita de voto das regiões. Pois é, como é que as empresas faziam antes? Elas doavam via os partidos e os partidos escolhiam seus candidatos e faziam a distribuição do recurso. Hoje não tem mais isso. Como é que faz campanha? Você acha que vai ser uma campanha pobre se não mudar? Acho que vai ser uma campanha muito difícil. Muito difícil. Vai ser usado muito a internet. E do meu ponto de vista, muito melhor do que a outra. Porque dará mais condições para os candidatos com menos poder aquisitivo ter chance de alcançar uma cadeira. Quem tem e quem não tem. Essa é a minha avaliação. Tá certo. E você acha que vai ter muito voto nulo nessa eleição? Eu acho. Eu acho que assim, primeiro que assim, a gente fala, né? Mas nessa eleição as pessoas não vão votar. Primeiro que o voto no Brasil é obrigatório. Então as pessoas efetivamente vão votar. A gente costuma ter entre 25% e 30% para os votos proporcionais, né, de brancos e nulos. Eu acho que deve chegar nessa casa aí, 30%, 35%, talvez um pouquinho mais. Mas as pessoas vão votar e elas vão avaliar, no decorrer do processo eleitoral, quais são os candidatos que representam os seus anseios. Porque essa desesperança que a mídia tem trabalhado muito forte, ela vai passar. Eu acho que no período da eleição as pessoas vão acabar optando, em especial, pelas candidaturas mais novas. Eu acho que os candidatos mais tradicionais vão ter mais dificuldade nessa eleição. Eu acredito que por isso que você acha que, como novidade, talvez... Essa é a minha esperança, Nilson. Porque vai ser a novidade, realmente. Nilson, eu quero fazer uma campanha, Nilson, completamente diferente. Eu quero, primeiro, promover alguns debates na cidade. Quero discutir temas importantes, como a questão da segurança, como a questão da saúde, da zeladoria das cidades, porque antes, para que as pessoas consigam opinar sobre aquilo que efetivamente elas querem que a gente defenda durante a campanha. O Podemos, ele é um partido que tem batalhado muito para a gente ter uma representação direta, para que as pessoas opinem efetivamente nos mandatos parlamentares. E eu pretendo fazer isso aqui na região. Olha, eu quero dizer para você que eu estou muito surpreso com o papel da presidente nacional, da Renata Abreu. Saiu do nada, o pai dela foi candidato a prefeito em Osasco, Zé de Abreu, Zé Gotinha. Isso. Ela apareceu, se elegeu deputada federal e transformou o meio político, a forma de fazer política, trazendo gente tão importante para o partido. Ela é uma pessoa fantástica, ela tem um que dom. dom que ela tem, exatamente. Bom, o partido elegeu 4 deputados federais, hoje tem 18. Não tinha nenhum senador, hoje tem 5. Tem candidatos ao executivo de diversos estados. Aqui em São Paulo fez a opção pelo Márcio França, mas em diversos estados... Aqui na região foi a surpresa, tem candidato próprio. Pois é. E a forma que ela faz, a forma transparente, a lealdade com que ela tem com as pessoas. Eu, num determinado momento, eu liguei para ela e falei assim, deputada, eu estou preocupado porque até agora minha filiação não saiu. Ela falou assim, Gel, você pode dormir tranquilo. Eu sou uma pessoa de palavra. É assim que eu estou construindo a política, é assim que eu vou fazer e você pode ficar tranquilo. E fiquei tranquilo e, de fato, tudo aquilo que a gente tinha combinado aconteceu. Ela é uma pessoa que eu tenho admirado e tenho acompanhado as suas entrevistas, a forma com que ela se posiciona. E para nós para mim, que sempre fui de construção partidária, que militei num partido por muitos anos, ter uma presidente com este perfil tem me entusiasmado. O Rossi esteve aqui na quarta-feira no programa do Grupo Martins, eu até fiz uma pontinha no programa. Ele reclamou muito
que a filha dele tinha acertado com a Renata Abreu, que teria exclusividade, a dobradinha, tudo. Mas isso é promessa de lá de trás, eu sei que nunca funciona essas coisas. Mas me tocou a situação que ele falou que são muitos candidatos que o Rogério está aceitando aí para sair candidato pelo Podemos, ou até outros partidos, com a Renata Abreu. Isso aí não vai te prejudicar nessa situação? Nilson, eu acho que assim, a cidade tem voto para todo mundo, né? Eu vou fazer uma conta rápida aqui. A cidade tem 570 mil eleitores. Nós estamos imaginando mais ou menos 400 mil votos válidos nos candidatos proporcionais. Mais ou menos 200 mil, tudo conta redonda, vai para os candidatos de fora, que infelizmente a cidade ela não tem essa compreensão de que é importante votar nos candidatos aqui da região, porque vão representar esta região. Então acaba votando em candidatos de fora, que também é legítimo, faz parte do processo democrático. Sobram aqui 200 mil votos. 200 mil votos é muito voto para que nós todos tenham a capacidade de disputar. O que vai favorecer nessa campanha é a melhor proposta, é o olho no olho, é conseguir motivar lideranças, é motivar presidentes de partidos, motivar os presidentes das instituições que estão na cidade, é dizer que nós estamos propondo algo novo. Então, eu não... Assim, o Podemos tem 5 candidatos aqui em Osasco. Eu não vou reclamar que tem 5, não. É lógico que se tivesse um só era melhor. Mas para mim não tem nenhum problema. E nessa campanha, ao contrário se a gente pegar a série histórica aqui, é uma campanha que tem menos candidato do que nas eleições anteriores. E eu não sei o que o prefeito se comprometeu com a família Rossi, o que eu sei da Renata, de conversar com a Renata, é que não havia um acordo de exclusividade, havia um acordo de prioridade. A Ana é e será, se continuar como candidata, a prioridade do governo. Isso o Rogério deixou claro para cada um de nós. Quando eu sentei com ele, eu falei assim, prefeito, eu quero saber aquilo que você pode fazer por mim na campanha. Posso contar com o governo? Posso contar com o seu apoio? Ele falou assim, eu quero deixar claro para você. A minha prioridade é a Ana Paula Rossi. Eu tenho esse compromisso com ela e vou fazer isso na campanha. Eu falei, não tem problema nenhum, prefeito, só deixa eu andar, discutir com as pessoas, conversar com quem eu acho que eu tenho alguma simpatia, com quem já em algum momento na minha história viveu comigo, sabe da forma com que eu faço política. Eu só quero essa liberdade para conversar com as pessoas. E entendo e respeito que, para mim, compromisso tem que ser honrado, tem que ser cumprido. Assumir o compromisso que ela é prioridade, então ela é prioridade, pronto, não tem problema. E a política é interessante, né? Os pequenos que vão sair pelo partido no estado de São Paulo, tudo que vão somar, vai ajudar, logicamente, os que estão lá na frente para entrar mais um, entrar mais dois, né? Sim, nós precisamos. Seria o cabo eleitoral do próprio candidato. É fundamental. Né? E é legítimo também que tem alguns candidatos que eles querem apresentar o nome e disputar a eleição para vereador em 2020. É justo. Eu não quero ser candidato a vereador. Eu também vejo assim. Eu não quero ser candidato a vereador, eu quero ser candidato a deputado. Assim. Se eu perder minha eleição, eu vou pensar numa outra coisa para fazer. Vou ajudar a Renata na construção partidária, vou ajudar o Rogério naquilo que ele achar que eu posso contribuir. Você pensa em 2020 também ou não? Não penso em 2020. Não. 2020 o que eu quero fazer... Elegendo deputado, você vai... Não, se eu conseguir, né, se o povo me der a oportunidade de ser representante, em especial aqui dessa região, o que eu quero fazer, que eu gosto de fazer, que eu acho que eu faço razoavelmente bem, é continuar construindo um projeto político aqui na cidade. Eu acho que o projeto que está em curso ainda é o primeiro ano. Nós vamos avaliar esse projeto ao longo dos 4 anos. O primeiro ano não foi bom para ninguém, para nenhum prefeito da região, mesmo os mais experientes, como é o caso do Rubens Furlan. O Dória lá em São Paulo tinha 42% de aprovação, saiu do governo com 16%, tinha 18%, 20% de ruim e péssimo, saiu com 49%, ou seja, foi um primeiro ano muito difícil para todo mundo. E eu tenho certeza, a partir deste ano, com a agenda positiva que já foi implantada na cidade, com o início de várias obras, né, que a gente já começou, principalmente na área da educação, eu não tenho nenhuma dúvida que ao longo de 4 anos o povo vai avaliar o governo do prefeito Rogério Lins e vai dizer, olha, valeu a pena, acreditamos nesse projeto, esse projeto deu certo e dará, se Deus quiser, uma nova oportunidade para ele. Eu gosto muito da administração dele, mas eu acho que ele poderia ter um corpo técnico de secretariado, bem técnico mesmo, trabalhando com ele, com mais perfeição. Tem alguns casos que não aparecem muito. Você que trabalhou lá dentro, foi secretário de governo, você deve ter percebido isso também. Quer dizer, não é só chamar o cidadão, você vai ser meu secretário. Tem que ser uma pessoa que entende do assunto, que vai para a rua,
que suja o sapato de barro, vai pisar no barro e vai atrás. E a gente tem muitas dificuldades de ver assim. Só vê secretário saindo com o prefeito indo para tal lugar, mas você não vê o secretário visitando um bairro, vocês estão com algum problema aí e tal, você não vê essa força de vontade. Em alguns, não estou falando que são todos. Então eu vejo essa dificuldade. Ele deveria olhar melhor no corpo técnico dele. Vamos compreender um pouco isso, Nilson, porque assim, eu tenho ouvido isso, tenho conversado um pouco com o prefeito a respeito disso, mas assim, olha, se a gente pegar o histórico mais recente da cidade, nós tivemos 12 anos de administração do PSDB. Foi Giglio, doutor Celso Giglio, Silas, doutor Celso Giglio. 12 anos de PT, Emídio e o Jorge Lapas, que só saiu ao finalzinho. Esses partidos, por ser partidos tradicionais, por ter políticas experimentadas, eles governavam a cidade. Era o PSDB e seus aliados. Era o PT e seus aliados. O que é o governo do Rogério? O governo do Rogério é um governo de coalizão. Todas as forças políticas da cidade, agora à exceção o PT, mas compôs também o governo, no início do governo, o Partido dos Trabalhadores, todas as forças estavam representadas. Então, o que a gente chama de governo de coalizão. Você não tem um projeto já experimentado do Podemos e os aliados estão ali ajudando a implementar esse projeto. Não, é novo. Então está construindo algo novo, que eu acho que é salutar, porque todos os partidos tradicionais tiveram erros e acertos, tiveram políticas importantes e tiveram outras que não foram tão importantes assim. O que nós precisamos agora, nesse momento, é nos juntar à cidade. Se a cidade for bem, todo mundo ganha, independente da disputa eleitoral, que nós vamos ter em 2020. 2020, todos os partidos que têm a sua pretensão, que querem estar no poder, vão montar os seus projetos e vão disputar. Mas, neste momento, nós precisamos ajudar o governo do Rogério Lins e bem. E nós pegamos, Nilson, algumas amarras. Por exemplo, foram assinados com o Ministério Público termos de ajustamento de conduta, tal dos TACs, que engessou completamente a máquina. Você imagina o seguinte, só para citar um exemplo para a gente mudar aqui o tema. Na área da educação, tem recurso, nós queríamos entregar o uniforme no primeiro ano, não foi possível entregar porque o ex-prefeito tinha que ter iniciado um processo licitatório, porque o processo licitatório, infelizmente hoje, pelo avanço inclusive dos órgãos de controle, em especial o Tribunal de Contas, engessa demais. Por exemplo, o orçamento abre no final de fevereiro. Você bota um termo de referência na rua para iniciar um processo licitatório, por exemplo, na compra de uniforme. No meio do caminho, os concorrentes entram com recurso no tribunal, para no tribunal. Leva 6, 7, 8 meses. Em média aí 6, 7 meses, né? Para uma licitação ser concluída. Então, ou seja, a partir de agora não. Para o ano que vem não tem desculpa. Para o próximo ano não tem desculpa. Nada. Não tem mais desculpa. Se tiver, aí é um erro, né? Aí você tem que cobrar de fato do prefeito. Mas essas dificuldades iniciais que nós tivemos, que todos os prefeitos da região, ou quase todos, tiveram, é que precisa, talvez, ser compreendido por parte da população. Não estou dizendo que um pai de família, que uma mãe de família, que não recebeu o uniforme para o seu filho, tem que ficar contente com essa situação, não. Mas tem que entender que, infelizmente, é um processo que nós estamos vivendo. Tá, vamos tocar agora aqui vamos lá. Numa secretaria que vai mal em todas as cidades brasileiras. Poucas cidades conseguem ter uma saúde maravilhosa. É raro. Sim. E você foi secretário de saúde, né? Não sei quantos anos, sei que foi mais de 4 anos, não foi? 7 anos. 7 anos secretário de saúde. Como que você avalia hoje a saúde de Osasco? Nilson, vamos assim, a saúde, eu falei para o prefeito outro dia, quando ele me fez esse desafio. A saúde de Osasco, ela tem 560 milhões de orçamento. Se ela não tiver uma grande retaguarda, um jurídico muito afinado, um departamento de compras, o planejamento, a Secretaria de Finanças, o secretário sozinho não consegue dar conta da demanda. Não dá. Ele precisa entender, porque veja, menos de 80% dos municípios no Brasil tem um orçamento de 560 milhões de reais. Portanto, é mais do que uma prefeitura. Se ele não tiver uma boa retaguarda, o secretário sozinho não dá conta. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte, na medida que o país entrou num processo recessivo, boa parte das pessoas que estavam empregadas ou que tinham um convênio médico deixaram de pagar. Então, elas foram para o serviço público. E o serviço público, ele tem uma morosidade em tomar decisão, em dar conta dessa demanda que ela vai aparecendo de tempo em tempo.
Eu fui secretário de saúde por quase 7 anos, os principais programas que a cidade tem hoje foi implantada naquele período. Né? Eu fui muito feliz, tinha uma grande equipe, uma boa equipe e fiquei muito tempo. E quando você fica muito tempo, dá tempo de você ver, bom, qual é o problema hoje? O problema hoje está na atenção básica, então você vai para a atenção básica. Ah, bom, resolvemos a atenção básica, mas a emergência, a urgência e a emergência continuam com o problema, então vamos atacar a urgência e a emergência. Não, mas o hospital não está dando a retaguarda, então vamos atacar o hospital. Se você atacar tudo ao mesmo tempo, uma prefeitura que tem mais ou menos, na minha época tinha 7 mil funcionários, 2 mil médicos, mais de 70 unidades de saúde. É impossível você resolver tudo num espaço tão curto de tempo. O atual secretário de Saúde, o Vido, está 1 ano e 3 meses à frente da Secretaria da Saúde. É impossível em 1 ano e 3 meses você dar o resultado que as pessoas esperam. Até porque, me desculpa o ex-secretário, ele me sucedeu, mas boa parte dos programas que a gente tinha implantado na cidade, hoje não funciona mais. Nós temos que fazer esses programas voltar a andar. Todas as ambulâncias estavam quebradas, não tinham medicamento. Médico de família, né? O programa Saúde da Família completamente destruído, não tem mais. O Pax desmotivado. Ou seja, tem muita coisa que foi deixada de fazer no último período, tanto que o ex-prefeito tentou uma medida desesperada de trocar o secretário às vésperas da eleição, botando um médico reconhecido aqui da cidade, e que em pouco tempo também não conseguiu dar resultado, porque é impossível. Agora, nós temos um planejamento, o Vido sabe exatamente o que precisa fazer, ele apesar dele não ser da área médica assim como eu não fui, ele é um cara bastante experiente em gestão pública, está montando uma boa equipe, tentou alguns quadros que não funcionou e ele está trocando essas pessoas. Você não tem a dúvida que nós vamos chegar ao final de 4 anos com uma situação da saúde muito melhor. O prefeito já foi corajoso, adotou uma medida agora que vai resolver o problema das UPAs, que foi a transferência para uma organização social. Se a gente fiscalizar bem a tal das OS, uma boa equipe, acompanhar, não tenho dúvida que vai dar resultado, aliás já tem dado. Aquilo que a gente não conseguia, contratar pediatra, manter médicos, dentistas nas unidades, hoje já tem. Isso que eu ia perguntar, no seu tempo tinha tanta dificuldade para esses médicos especializados? Não, sempre teve. Pediatra, principalmente pediatra. Principalmente pediatra. Nas unidades de urgência e emergência, a gente conseguia manter a figura do socorrista. A figura do pediatra lá, socorrista adulto. O socorrista que trabalhava na área da pediatria, a gente sempre teve dificuldade de contratar. É porque é um problema que as OS não têm. Elas têm facilidade de contrato, porque o contrato é muito mais rápido. O salário é maior do que o que a prefeitura Ela pode paga? diferenciar salário se ela quiser. Não tem restrição de salário? Não, e ela pode estabelecer uma outra coisa. Por exemplo, se ela precisar de pediatra 2 dias na semana, ela contrata por 2 dias na semana. Se ela precisar do pediatra para trabalhar 20 horas semanais, ela vai lá e contrata por 20 horas semanais. A prefeitura ela é engessada, ela só tem 2 tipos de carga horária. O socorrista, 12 horas, e o diarista, 20 horas. Ela não tem essa, e ela não pode diferenciar. Você tocou numa especialidade que é raríssima e muito difícil de contratar, que é o neurologista. É muito difícil contratar neuro. E ele, por ser uma especialidade mais difícil, mais rara, ele se valoriza. O salário dele é mais alto que o outro. Só que no poder público você não pode, você não tem esse mecanismo de diferenciar salário. Mas a organização social sim. Ela pode pagar um salário muito mais alto, se for essa a regra do mercado, para contratar esse especialista para botar lá na nossa policlínica. E essas OS que estão entrando nas UPAs, os médicos da prefeitura vão para outro lugar? Nós temos um percentual pequeno hoje de médicos efetivos. Né? Nos pronto-socorros e no hospital, são basicamente médicos de contrato de CLT, de contratos temporários. Então não teve problema. Aonde nós teríamos problema se fizesse a transferência para a OS, que eu particularmente não defendo, seria na atenção básica e nas especialidades. Está chegando pergunta aqui para você, você que quer fazer pergunta para nós, por favor, está gostando da entrevista, manda pergunta aqui para o Gelson de Lima, que nós vamos perguntar para ele, tá bom? Pode fazer pelo Facebook, que eu tenho pergunta aqui que eu já vou passar daqui a pouco, e também pelas TVs a cabo, que está nos assistindo pela NET, Cabo Net, Vivo, Fibra, pode mandar pergunta aqui, que essa aqui é do Marcelo Oldoni, final do telefone 5671, obrigado Marcelo pela participação. É verdade que o seu coordenador geral de campanha é o vereador Ribamar?
Marcelo Oldoni, ele é de Osasco. Eu tenho dialogado com todos os vereadores. Assim, lógico, tem alguns que são candidatos, eu respeito, tem uns que estão no campo da oposição também, eu respeito, mas eu tenho dialogado com todos eles. O que está mais próximo da campanha e que tem me ajudado é o vereador Ribamar Marcim. E eu estou numa batalha terrível com ele e com o prefeito, porque ele é líder do governo, para que ele venha somar na campanha, venha me ajudar a coordenar a campanha e venha participar sim. Para mim é uma batalha, eu tenho disputado isso. Eu vejo o Ribamar um grande líder, sabe? Ele, o jeito dele, o comportamento, ele é o inverso do irmão dele quando foi vereador. Sim, não falando que o vereador, que o irmão não foi um bom vereador, mas a forma de fazer política... São perfis diferentes, né? Diferente, ele é um cara muito participativo da política, entende muito. Ô Nilson, eu tenho falado assim, eu acompanho a política em Osasco aqui há muitos anos e conheci o Ribamar dos bastidores. O Ribamar tem o mesmo perfil que eu, é um cara que gosta de bastidor, que gosta de fazer esse papel de articulação e impressionante, ele virou vereador, líder do governo, e em pouco tempo, parece que ele é um vereador veterano. Parece, é. Porque ele controla ali o... Ele se impõe. Né, ele se impõe na hora certa, sabe ter a ternura na hora certa. Ele é muito respeitado pelos vereadores da casa. Tem um grupo de vereadores que o acompanha em toda a votação. Ele é um quadro muito experimentado. Por isso que eu faço muita questão de tê-lo como meu coordenador, aí, coordenador certo, geral. Né? Tomara que dê certo. Quem sabe agora ele assistindo aqui o programa, ele se sinta sensibilizado e venha coordenar aqui a campanha da gente, porque vai ser muito bem-vindo. O Ribamar deve estar nos assistindo, que ele assiste o programa. Quando ele tem um tempinho livre, o Ribamar, você está devendo uma visita aqui para nós também. Já faz tempo que você não vem aqui. Eu queria conversar com você aqui no programa, que é um bom momento político agora para nós conversarmos, tá certo? Vale a pena. E ele vai longe, viu? Ele vai longe. Tem novos desafios para ele aí pela frente. Deixa eu ver aqui, olha, tem Camila Sinatra, ótima entrevista, mostra o quanto está preparado para nos representar, Gustavo Lima, Márcio Bittencourt, para quem tem dúvidas, entrevista esclarecedora, parabéns, José Bento. É o Bento? Da agência. O José Bento da Silva, clareza nos esclarecimentos, muito boa entrevista. Douglas Uchoa, o Vando Neto, Douglas Uchoa, outras pessoas assistindo com você, Douglas Uchoa, algumas... Os pagam salário até 30 mil. Não entendi o que o Douglas está dizendo aqui. Não completou a pergunta. Faz de novo para nós aqui. Você colocou aqui. Algumas pagam salário de até 30 mil. Eu não estou entendendo o que é. Se é referente à saúde, se pode é médico. ser as OS que pode pagar certo. Salário diferenciado. Mas se você fosse novamente, você voltasse lá, supondo-se que você se elege deputado estadual e vai lá para a Assembleia Legislativa e alguém fala, você entende muito de saúde, eu quero te levar para a saúde do Estado, você toparia? Porque eu vou dizer, é uma secretaria uma área muito difícil de trabalhar. Nilson, eu virei militante do Serviço Público de Saúde. Eu me encantei com o desafio. Quando eu fui conversar, dialogar, debater com os médicos no primeiro momento, me assustavam, porque a complexidade e os problemas são muitos. Mas na medida que a gente vai aprofundando, que a gente vai conhecendo as pessoas certas, vai botando na equipe, as pessoas vão vestindo a camisa, é uma política pública, a mais sensível, sem dúvida nenhuma, desafiadora. Eu, particularmente, evidentemente que não receberia um convite desse, porque no estado de São Paulo tem quadros fantásticos, mas eu adoraria ter um desafio como esse no estado de São Paulo, não tenha dúvida. Mas é uma área que os comandantes da área, secretários, diretoria, é uma área que está sempre vendo as pessoas ali precisando de tratamento, precisando de uma cirurgia, precisando ser removido e às vezes não tem condições de fazer, porque tem um limite para as coisas, e não tem ambulância, falta verba para comprar algum tipo de medicamento. Então, vocês têm que se rebolar muito para manter uma secretaria funcionando, às vezes 50%, 30%, mas funcionando, porque realmente falta verba. Falta verba. O repasse do SUS é muito pequeno, é muito curto, não é o que o pessoal pensa aí, não. A prefeitura aí, acho que é 20% do orçamento, não é 22% a saúde? A destinação obrigatória são 15%. 15%? É 25% na educação e 15% na saúde.
Então, Só que em Osasco nós gastamos 32% com saúde. Gasta 17% do orçamento, porque recebe... A mais. A mais. A mais do que deveria. A mais. Quer dizer, mais de um, Porque assim, um terço. por que Osasco ficou com orçamento. essa herança? Porque Osasco se desenvolveu do ponto de vista da saúde antes da região. Então, como ele montou o primeiro hospital municipal aqui, Carapicuíba, Itapevi, Jandira... Não aguardou o Estado... Barueri, porque Barueri tem hospital há 6 anos, 7 anos. Então, todo mundo vinha para cá, para Osasco. E aí, Osasco teve que se desenvolver, e se desenvolveu, e uma cidade grande como é a cidade de Osasco, e ainda, né, tendo que dar conta de uma demanda regional, evidentemente que os serviços acabam precarizando. Eu tenho um exemplo nisso que é importante, e que eu levo para mim e serve para as pessoas compreenderem um pouquinho a saúde. Nós fizemos um convênio na época, no início do governo da minha gestão, com o INCOR. Então nós criamos um centro de especialidade de cardiologia. Que veio até lá para a Policlínica. Que foi lá para a Policlínica Zona Norte. Que fazia até a média complexidade. Nós tínhamos Holter, nós tínhamos mapa, e 60 cardiologistas, todos eles muito experimentados, todos eles com muita experiência, que vinha lá da Fundação Zerbin do INCOR. O que a gente fazia? A gente cuidava de toda a média complexidade aqui, e aquilo que era alta, aquilo que era cirurgia de coração, angioplastia, a gente canalizava para o INCOR em São Paulo. Era um programa fantástico. Nós dimensionamos o programa para uma população SUS dependente, que é o caso de Osasco, de cerca de 60% da população. Aí os convênios médicos disseram o seguinte, olha, se esperar uma consulta no convênio, demora mais do que se for na policlínica. As pessoas do convênio passarem na policlínica. A região falou assim, opa, serviço de cardiologia bom, preparado, é o de Osasco, então vamos para Osasco. O que aconteceu com a nossa demanda aqui, com o nosso dimensionamento? Que foi dimensionado e pensado para uma população, 700 mil habitantes, 60% dela, ele ficou subdimensionado. Então, uma consulta que demorava 30 dias passou a demorar 3 meses. Sobrecarregou imediatamente. Quando funciona bem, porque todo mundo quer ir. O povo é isso. Você vai construir, vai fazendo ilhas de excelência na área da saúde, as pessoas vão atrás, evidentemente. Por isso que é muito difícil. A região ela precisa crescer junto em termos de saúde para que cada um cuide da sua. O Fernando Thomas está perguntando se todos os programas implantados na saúde foi na sua época. Não, todos é impossível. Mas boa parte deles, como programa de atendimento domiciliar, como o PACS, como o INCOR, como o Centro de Especialidade Odontológica, a atenção que nós demos para a atenção básica foi extraordinária aqui. Então nós fizemos muita coisa boa. Implantamos sistema de informática que não tinha, era tudo manual. Como era quando você pegou? Então, a situação eu lembro como estava. Nós pegamos, era um caos, né? Eu lembro. Porque você não quero falar mal do Giglio não, mas quando ele saiu da prefeitura, a situação da saúde estava muito caótica. Eu tenho muito respeito ao Dr. Celso. Também tenho. Ele construiu toda a rede de saúde, basicamente, que nós temos aqui, as principais unidades. Teve um primeiro mandato na área da saúde excepcional, mas o segundo mandato dele na área da saúde não foi bom. Não foi bom. Não foi bom. Ele achava que 2 hospitais para a cidade, a prefeitura dava para bancar com facilidade. Pois é. E não deu, porque você veja bem, são 2 hospitais, maternidade 2 hospitais, maternidade e hospital. É um gasto realmente... E é a única maternidade da região que faz parte de alto risco. Portanto, não é fácil. Não é uma demanda municipal, é uma demanda do regional ou dos hospitais do estado, mas nós fazemos aqui. Está chovendo pergunta aqui para você. Vamos lá. Estamos com uma audiência boa aí no Facebook. Que bom. Já chegou mais 2 aqui, mas eu vou fazer essa do Jonadab Teixeira. Gostaria de saber do candidato se o Carlão, ou pré-candidato, se o Carlão da Habitação também está coordenando a sua campanha. Também está. Eu tenho um grupo de amigos, né, que são presidentes de partidos e que têm me ajudado, têm conversado com as pessoas, têm pedido apoio para as pessoas. E tá muito interessante, viu, Nilson? Tem muita gente... A procura... Muita gente falando... Eu fui um dos primeiros, falando, você pode contar comigo. Foi, é verdade. Aliás, me surpreendeu. Me surpreendeu, porque eu lembro que já tivemos divergências no passado. Mas é coisa de política. E quando eu ouvi você lá na Câmara, na frente de todo mundo, dizer, olha, pode contar com esse cabo eleitoral. Claro, poxa. Quero novidade. Fiquei muito contente. Sou fã das novidades. Legal. Aquela novidade de competência. Muito obrigado. Olha, o Paulo Cinealski está falando a respeito
de um tema muito importante, que o Celso Giglio faleceu e deixou os votos dele, que era fiel a ele. Ele está perguntando se você vai atrás desses votos e vai tentar trazer pelo menos uma parcela para você. Dar um abraço aí para o Paulo e dizer assim, Paulo, todo mundo reivindica o legado do Dr. Celso, que sem dúvida nenhuma é a maior liderança, ou foi a maior liderança que a cidade já teve. Vou falar dos meus amigos aqui, eles que me respeitam, que me perdoem. Mas o Cláudio Piteri trabalhou 16 anos no PSDB e reivindica uma parcela dos votos do PSDB. O Delbio Teruel foi vice do Dr. Celso Giglio e reivindica uma parte dos votos do PSDB. A Ana Paula foi vice do Dr. Celso Giglio, o Rossi trabalhou com o Dr. Celso Giglio, foi secretário dele, também reivindica um pedaço do PSDB. O Dr. Lindoso é presidente da Câmara e o único candidato do PSDB que também reivindica. Portanto, eu também vou reivindicar uma parte dos votos do PSDB. O Dr. Celso, através do Rubens Figueiredo, que virou um amigo pessoal, também virou meu amigo, pedi muito conselho, frequentei muito a casa dele, a gente se encontrava de vez em quando em padarias, fazíamos avaliação um pouco local e da conjuntura estadual e nacional. E me aproximei muito do pessoal do PSDB, sou amigo dos 4 secretários do PSDB do governo hoje, alguns deles já me manifestaram que vão me ajudar, então eu também estou nessa mesma disputa, Paulo, estou conversando com todo mundo que querem o bem dessa cidade e que possa, né, entender que o nosso projeto é um projeto de construção. Tudo que vem de bom para a cidade, quem ama essa cidade vai adorar. Eu sou fã dessa cidade, amo essa cidade. Vim para cá em 63, então tudo que é de bom para a cidade, eu bato palmas. Isso aí. E eu torço muito por você, porque eu sei da sua competência. Muito obrigado. Conheço a sua competência e torço muito por você. Obrigado, Nilson. Aqui, ó, Gelson, é verdade que você conta com alguns apoios da família Giglio? Já é outra pergunta no mesmo tema. A família Giglio já conversou com você? Eu sou muito amigo do Rubens Figueiredo, que era o cientista que é um cientista político, que foi o grande conselheiro do Dr. Celso, né, que é casado com a Isabela. Então, evidentemente que eu estou, assim como os outros, fazendo a disputa disso. Tem um café agendado com o ex-prefeito Silas Bortolosso, de quem também tenho bastante carinho e respeito. Eu estou batalhando, assim como os demais candidatos, o apoio da família Giglio e o apoio, né, do PSDB. Que venha. Está abrindo os braços para todo mundo, que venha. Né? Eu tenho dialogado com todo mundo, Nilson. Tá certo. Da esquerda, da onde eu vim, da minha origem, do movimento sindical, com alguns que... Você tem portas em todas as tenho conversado com todo direita, mundo. esquerda? Todo mundo. Certo. Aqui, ó, o Caio Monte é uma formação ética muito grande, não bate em ninguém, tem muito jogo de cintura, fala mal, às vezes, de forma muito sábia, falando de você. Caio Monte. Eu não... Porque assim, a gente falar mal das pessoas, Nilson, todo mundo tem a sua trajetória, todo mundo tem a sua construção. Eu tenho, às vezes, ideias que divergem de algumas pessoas, mas eu não tenho a prática de falar mal, de conspirar, de fazer jornal apócrifo, sempre coordenei campanhas e nunca gostei desse tipo de política. A Claudiene Lima, quando o candidato é bom, todos querem estar perto. É verdade mesmo. Que bom. Essa aproximação sua aí desse pessoal tem um termômetro disso aí, da sua capacidade. O JB Oliver, boa tarde, meu amigo. O que você faria para acabar com o caos na educação e na saúde de Osasco? Aí é uma resposta que fica meio confusa para você, porque... Nós precisamos compreender a saúde, entendendo que assim, a saúde é tripartite, né? Tem a responsabilidade do governo federal, do estado e do município. Mas eu não tenho dúvida que o nosso prefeito, Rogério Lins, tem tomado as decisões corretas e que vai melhorar. Inês Cavalcante, final do telefone 9988, obrigado pela participação, Inês. Qual a sua opinião sobre a fase que o Brasil está passando? O senhor acredita que a corrupção será banida em nosso país em um futuro próximo? Banida não, mas... Não acredito. Eu acredito que vai ser acabar reduzindo mas eu acho que a partir desta eleição, deste ano, as coisas vão mudar sensivelmente. Hoje, aquilo que não acontecia no passado, que era, né, os políticos tradicionais irem para a cadeia hoje tem ido. Os grandes empresários que achavam que sempre seriam impunes, porque tem grandes escritórios de advocacias, hoje estão sendo presos. Então, acho que as pessoas vão pensar 2 vezes em não fazer besteira.
O Amaury Cardoso, obrigado pela participação, Amaury. Final do telefone 7645. Teremos em algum momento uma boa saúde de acordo para servir a população de Osasco? Não, eu não tenho dúvida. Eu acho que a gente vai alcançar. Às vezes tem pessoas que falam, isso é uma utopia, percepção. Isso aqui nunca vai melhorar, imagina. Não, você tem uma saúde 100%, nem no convênio médico, o mais caro tem. Né? Ontem eu estava lidando com um problema desse, um amigo que tem um convênio, precisou de uma ressonância magnética para a esposa dele e marcou com 15 dias, mas a pessoa está travada na cama, tá? É um caso de emergência, não dá para esperar 15 dias. E é um convênio médico, um convênio bom. Então, assim, saúde é um problema. Os convênios realmente também, eles não é 100%. Não é 100%. Então, imagina o que é uma saúde pública. Exatamente. Né? Glau Sobelman, é líquido e certo Osasco eleger alguém, tendo em vista a enxurrada de candidatos que aparece. Como o senhor analisa o quadro de pré-candidatos? Você pode comentar alguns casos. Eu acho que tem menos candidatos nesta eleição do que teve nas outras. E essa eleição é uma eleição diferenciada, assim como foi a última também. Nós fizemos um cálculo aí, o Vanderlei Berrocoso já chegou em 28 candidatos. São só 45 dias de eleição. Você tem que percorrer o estado. Então, além da tua cidade, do teu segmento prioritário, você tem que também percorrer alguma cidade. É muito pouco tempo, né, Gelson? É muito pouco tempo. Esse é o meu grande desafio, né? Porque assim, eu não sou conhecido, eu nunca disputei eleição. Os que concorrem comigo com força, efetivamente com força eleitoral, no mínimo disputaram 3 eleições cada um. Então, eu tenho uma desvantagem com relação a isso. Então, qual é a minha estratégia, Nilson? Minha estratégia assim, é contar com amigos como você, contar com amigos, né, que disputaram as últimas eleições, que acreditam na construção de um projeto político. Eu não sou desejo de mim mesmo, ser deputado estadual, ou ser vereador, ou qualquer outro cargo, não me satisfaz. O que me satisfaz é a construção de um projeto político, onde todos se sintam bem nele, né? E eu estou falando da maioria, evidentemente que eu não falo para todos, porque as pessoas, cada uma tem o direito de pensar de um jeito, uns são mais ideológicos, outros menos ideológicos, mas eu acredito na construção de um projeto político. Quando a gente iniciou a discussão sobre a candidatura do atual prefeito Rogério Lins, a gente primeiro queria construir um projeto político. Extraindo desse projeto político, depois a figura de alguém que pudesse melhor representar. Não é à toa que eu fui conversar com o Cláudio Pitério, com o Delbo Teruel, com o Lau Alencar, com a Ana Paula Rossi, com o próprio Rossi. Quantas vezes eu coloquei uma pesquisa embaixo do braço, fui até a rádio, falei, prefeito, o senhor está muito melhor posicionado na pesquisa do que o Rogério Lins. Mas se a gente analisar aquilo que, além da intenção de voto, se você analisar as outras perguntas, as pessoas querem novidade. O senhor vai ter dificuldade de crescer e o Rogério não. Então, eu gostaria muito que a gente pudesse incorporar esse projeto e definisse primeiro um projeto político e depois quem é o nome que encabeçaria esse projeto. E a Ana Paula Rossi foi fundamental em convencer o pai a aderir a esse projeto. Olha, Claudiene Lima pode até não ser conhecido, mas é o melhor, já está fazendo uma análise sua aí pela entrevista. Não, mas essa daí é suspeita, viu? Eu não quis comentar nisso, mas essa aí é minha irmã. Então, minha irmã Lima, tá certo. Minha irmã tem... Está agradecendo a resposta aqui, a Glaucia, obrigado pela resposta. Ô, Sandro Tibe, obrigado pelo abraço aqui para mim e para o Gelson, tá? Obrigado pela sua participação. Grande abraço, Sandro. Nós estamos chegando já ao final do programa, temos 5 minutos aí, e nós vamos voltar ao tema nacional de novo, porque é uma coisa que preocupa muito. Tá. Está havendo uma convulsão lá em Brasília, né? Muitos deputados preocupadíssimos com a situação do que está acontecendo, mas eu vejo o governo do Temer que não consegue se alavancar de jeito nenhum, sabe? E ele é envolvido também em denúncias. Como que você pode dizer assim, o governo funcionar da forma que o povo gostaria que funcionasse? O grande temor dos deputados, Nilson, é porque assim, muita gente aplaudiu a prisão do Lula, mas esqueceram de refletir que a partir da prisão do Lula abriu a porteira. Esqueceram de levantar o tapete dele, né? Pois é. Pois agora assim, o Lula está preso, né? Satisfez a vontade de muita gente, mas e agora os outros? Bom, a Aécio certamente vai passar pelo mesmo processo. O Michel Temer, na hora que perder o foro privilegiado, vai ter exatamente o mesmo problema. Assim como teve o Maluf, assim como... Então, assim, Surpreendeu a prisão do Maluf para você, Gelson?
A gente esperava que isso uma hora fosse acontecer, aprendia, mas demorou demais, né? Um período que ele não tem mais condições de ficar numa cadeia, né? Pois é. É até uma questão desumana, né? Desumana, eu acho que assim, no caso em especial do Maluf, evidentemente que todos que tiveram um problema de corrupção, problema comprovado, que os tribunais juntaram as devidas provas, eu acho que tem que, a justiça tem que ser para todos, portanto tinha que ser preso mesmo. Mas no caso do Maluf, é mais importante para o país ele devolver tudo que efetivamente sumiu do que ser preso. Porque o custo do Maluf preso para o Estado é muito maior do que ele devolver para os cofres públicos tudo aquilo que a justiça entendeu que ele usurpou, roubou, coisa parecida. Agora, deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Gelson Lima, grande companheiro, Robson Benedito dos Santos. Eu vejo assim, a situação do nosso país meio difícil de se resolver de uma hora para outra. Porque alguns anos ainda nós vamos passar por sérias dificuldades para depois começar a melhorar novamente. E esse melhorar novamente, claro que é sem a corrupção que existe no país. Ela vai continuar, mas não da forma que está acontecendo, da forma tão vergonhosa. Descarado, as pessoas perderam a vergonha, não é verdade? Deixa eu te perguntar, o Zé Dirceu novamente acho que vai voltar a ser preso, certo? Provavelmente. O Lula está preso. Provavelmente. E nós não consigo entender porque só o pessoal do PT que está indo preso, poucos que não é do PT que estão presos. O que você vê nisso aí? Você acha que existe algum protecionismo? Né? Principalmente aquele pessoal do PMDB, do PSDB, que ali, trava e não vai? Nilson, eu acho que assim, a justiça ela é seletiva em alguns casos. Porque o processo do Lula foi muito rápido. Foi muito rápido. Uma coisa que eu nunca vi. No processo do Lula, inclusive, podia ter aguardado todos os recursos e todas as instâncias. Porque foi tão acelerado e seria tão acelerado nas outras instâncias que certamente o fim seria exatamente o mesmo. Anteciparam demais e ficou muito claro para o país... Mas é o medo dele sair candidato também, né? Pois é, e ficou muito claro para o país que aceleraram demais no caso de uma pessoa que desponta nas pesquisas, que tinha chance efetiva de ganhar a eleição. O que eu acho que as pessoas esperam daqui para frente? É que tenha o mesmo comportamento com os outros. Então, se agora, a partir da segunda instância, a pessoa é condenada e presa, se condenada é presa, que tenha o mesmo tratamento para todo mundo. Exatamente. Porque se tiver só para uma parcela, as pessoas vão começar a falar, pô, peraí, tem alguma coisa errada. Por que o cara que estava em primeiro lugar foi preso? Ah, bom, então é por conta das eleições? Ah, bom, então o judiciário está interferindo no processo eleitoral, que esse direito é do povo, o povo é soberano, ele tem que escolher quem são seus dirigentes. E se tem problema, tem que prender. Aprovou? Comprovou? Eu até hoje eu tenho dúvidas com relação aos triplex. Confesso que eu não estou convencido ainda de que as provas foram cabais a ponto de prendê-lo em segunda instância. Acho que tem outros processos pela frente que podem ter algum agravamento, mas nesse eu tenho dúvidas. E tendo dúvidas, eu acho que a justiça tem que agir. Você vê uma perseguição em cima do Lula? Eu vejo. Agilizar? Eu vejo que nesse caso em especial... Mas vamos ver agora com a Aécio o que vai acontecer. E vamos ver com o Temer. Provavelmente deve seguir o mesmo caminho. Aí a justiça começa a ser feita para todo mundo. Olha, eu... sei não, viu? Eu não acredito muito que o Aécio vai preso, não. Sinceramente. A irmã dele até pode. Bom, mas eu não sei o que está por trás ali, ele deve ser, ele deve estar muito protegido. Então você está do que ele tem na cabeça dele, do que ele pode denunciar, né? Então você está me acompanhando na dúvida, né? Porque, veja, há provas, né? A gente, pelos relatos, né? Quem vai dizer se é prova? Helicóptero que foi abafado, poxa, ali já mostrou. Pois é. É uma situação... A gente espera que a justiça seja exatamente para todos, né? Todos que cometeram erro, que tem as provas nos autos e que... É isso que o povo quer, justiça. Nada mais que isso. Que tem que ser preso. Porque aí... Nada mais que isso. Olha, estamos terminando nosso tempo, infelizmente, passou tão rápido. Eu queria agradecer sua participação e suas considerações finais aí, bem rapidinho. Nilson, eu que quero agradecer aqui essa oportunidade da gente debater. Faz muito tempo que eu não dou entrevista, estava destreinado. Mas tem que agora voltar sempre. Vai na minha, vai aqui no meu programa, vai no programa dos colegas aí, né? Mas eu queria a próxima oportunidade, que a gente pudesse debater os temas
além da conjuntura política, além dos temas relacionados à política, pré-candidaturas, estratégia, mas que a gente discutisse, como a gente fez com a saúde, os temas que preocupam a população. Exatamente. Né? A questão, por exemplo, da segurança é um tema grave. Esquecemos de falar da segurança. Bate das pessoas mais simples, as pessoas mais ricas, e a gente precisa aprofundar esse tema. Falar em segurança, você que está nos assistindo aí, eu tenho informação, não sei se vai ser confirmado, mas que o secretário de Segurança de Osasco, da Secontru, está indo embora. Vamos ver. Eu não posso sair afirmar na frente, porque eu ainda primeira mão. não tenho essa informação. Você não está mais na prefeitura. Obrigado pela sua participação, viu? Muito obrigado, Nilson. Vai voltar mais vezes Muito aqui. Obrigado. Paulo deve chamar você. Deixa eu aproveitar, e eu sei que o tempo já esgotou, mas fazer um grande agradecimento ao Paulo Conti. Paulo Conti. O Paulo é uma pessoa que, assim, muita gente não sabe, e eu acho que ele vai ficar bravo comigo de falar aqui no ar, mas de vez em quando eu tenho muita dúvida com relação ao caminho das coisas aqui na cidade, eu sento aqui com ele e falo, Paulo, e aí, o que você está achando, o que você está pensando? Estou pensando em fazer isso e aquilo, e tem sido um grande amigo, um grande conselheiro. Um grande irmão. Então, muito obrigado, viu, Paulo, por toda a oportunidade que você tem me dado. E nós vamos encerrando por aqui. Semana que vem tem mais Fala a Verdade. Bom final de semana, grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima semana. Até a próxima.